Para você que nos acompanha, muito obrigado por compartilhar, nos seguir, instruir. Porque o Papo de Progresso, ele é um movimento colaborativo. E para nós, o podcast é um testamento de ideias, onde o ponto de vista nada mais é que a vista de um ponto. E hoje temos duas potências, são amigas, estão na carreira de modelo, influenciadora, empreendedora, no corre para fazer dar certo. Diário. Há mais de 7 anos. E hoje eu recebo aqui com muita alegria Ana Luiá e Lorena Marques. Oi! Que alegria ter vocês aqui. Obrigada. Eu percebi que tem uma coisa em comum entre vocês duas, que é a dança, a música. Como que é isso pra você, Ana? Não, a música, estar em contato com a música é a minha tradução, assim. Desde criança, eu tenho vídeos de eu pequenininha, aprendendo a andar de bicicleta. E meu pai tem uns vídeos, uns tapes, assim, que tem, assim, muita música, é muito ritmo, muito samba também, muito Stevie Wonder, que, assim, ele é o suprassumo meu e do meu pai, da nossa família em si. Então, a dança, eu acho que eu aprendi primeiro a dançar e depois a andar. Com certeza. Com certeza. Muito bom. Que energia, que sorriso, que alegria, brasilidade. É isso mesmo. E pra você, Lorena? A música, a dança, o Muay Thai, como que essas práticas têm te ajudado no jogo jogado da vida? Então, agora eu tô meio apaixonada por Muay Thai, gente. Primeiro que, né, a pessoa sofre um pouquinho de ansiedade de vez em quando, né? Momentos de ansiedade. O Muay Thai, pra mim, é um momento que eu tô ali presente, não consigo pensar em mais nada, né? E a dança, a música é o momento... A Lorena ali... A Lorena. De Lorena para Lorena. Para Lorena, é muito bom. Existe um conceito que me incomoda. Do nada. Quando alguém olha pra mim, foi do nada. Porque nada é do nada. Nada do nada. E de repente, a modelo que recebeu tantos nãos, que lutou, que foi atrás, que buscou, ela tá num casting. E ela recebe a oportunidade de sentar e tocar e expressar a sua arte. Tocar piano, exatamente. Como diz, né? Eu aprendi a música, né? Então, eu aprendi a tocar piano desde criança. Era um sonho do meu pai ser pianista. E por ser uma família periférica e tudo mais, ele pediu para a patroa da mãe dele, será que eu posso aprender a tocar piano? E ela falou assim, não, isso não é coisa pro seu tipo. Assim, straight away, ela falou. Foi preconceituosa, né? Foi racista e tudo mais. E ele falou ele determinou, quando ele era criança, acho que ele tinha uns 12 anos, ele falou, eu vou ter um piano na minha sala. Nem que não seja eu que toque, alguém da minha família vai saber tocar. E ele estimulou, mas de uma forma bem saudável, isso, para mim e para os meus irmãos. E queria ver quem que iria se interessar, e eu me interessei. E aí eu comecei, né, conservatórios e tudo mais, até que eu mudei a página um pouco de ser pianista, me tornei modelo. E essa injeção de cultura que meu pai sempre colocou, eu sempre vou falar sobre o meu pai, porque eu acho que ele foi uma pessoa que me tirou da caixa, me tirou de várias caixas em que a sociedade me colocava, em que eu me colocava. E ele me mostrou piano, me mostrou tango. Nossa, eu não tenho palavras, assim, tudo, assim, idiomas, faz isso, faz aquilo, e eu fui indo, fui seguindo, e peguei essa intimidade com o piano, comecei a tocar, aí tudo bem, foi indo, eu me tornei modelo, e aí chegou lá em Milão, eles precisavam de uma modelo que... Onde? Em Milão. Entendi. Eles precisavam de uma modelo que tocasse piano. E eu falei, eu toco piano. Aí todo mundo ficou, mas você toca mesmo? Não sei o quê, tal. Eu falei assim, gente, é o seguinte, pesquisei no Google, falei assim, a 800 metros daqui tem uma loja de piano, eu tô indo lá, quem quiser ir comigo pode também, eu vou gravar, eu tocando, e depois eu mando, né? Pra quem não quiser ir, eu mando. E traz o babador, tá? Que aqui é Brasil. Let's bora. Let's bora, amiga. E aí eu desci, assim, aquela rua de paralelepípedo
E o dono da marca em si foi comigo. Ele falou, não, eu vou com você. Fui só eu e ele. Aí eu cheguei lá, arrumei o piano, não sei o quê. Eu falei, meu Deus. E no caminho eu tava assim, meu Deus, que música que eu vou tocar? Que peça que eu vou tocar? Meu Deus, será que eu toco uma peça brasileira pra mostrar quem eu sou? Falei, não, quer saber? Eu vou tocar uma que eu ganhei um prêmio com ela e tal. Aí toquei. Aí, quando eu toquei, era uma peça de Chopin. Eu terminei de tocar, ele simplesmente colocou a mão assim no meu ombro e falou: essa peça minha avó tocava para mim. Uau. Nossa. Foi uma conexão, assim, eu falo que a Itália, ela tem assim, para mim, tudo que acontece lá era uma vez, once upon a time, chega a ser surreal. E aí, ele falou, olha, eu não sei qual música que você vai tocar, mas se você tocar com todo o coração do jeito que você fez, esse desfile é teu. Eu acho que o segredo da vida, eu acho que eu não posso generalizar. Quando a gente faz o que ama, faz bem feito, Dona Márcia me ensinou. Só que o que acontece? Na vida, tropeçar no seu amadurecimento. Sabe, Ana, eu venho observando a diferença da autenticidade para a autoconsciência. E às vezes pessoas íntegras, pessoas genuínas, pessoas que dão um papo reto, elas pagam um preço por não ser mais um medíocre no caminho de muitos. Para você, Lorena, quando você olha o seu composite, que é seu cartão de visita, em meio a 400 nomes, e percebe que você pagou o preço para ter um repertório cognitivo, investiu em fono, investiu em ter uma rede de apoio profissional e séria, como você diferencia esse de repente pro do nada? Nossa. Acho que de repente do nada. De repente, você tá em Londres, num mix de emoções, em transição, mudando de agência e tudo mais, você encontra sua amiga. Ah, que amor. Anela. E tava com muito medo, muito insegura. Não tava confiante no momento. Eu falei, amiga, vim aqui só pra fazer um bate-volta pra conhecer minha agência que eu tô hoje, a Nex. E ela falou, amiga, para de ser louca. Gente, a Ana é a melhor amiga. Eu falo, amiga coach. Amiga coach, amiga. Ai, meu Deus do céu. Para de ser louca, garota. Você é linda, maravilhosa, se eles quiserem. O problema é deles. Acredita em você. E naquele momento era só essa palavra que eu precisava, né? Uma palavra de afirmação. E graças a Deus eu cheguei lá. Depois de investir muito no inglês, né? Que já era minha segunda viagem internacional. Consegui fazer a reunião que tinha. Eles me aprovaram na hora. E, de repente... Tem, gente, muito de repente. Me segura. De repente, você tá em Londres, você volta pro Brasil, você chega no Brasil e você tem uma campanha internacional, mundial. E, gente, de repente é isso. E, de repente, você acabou de chegar no Brasil, volta para Londres e vai fazer uma campanha mundial que você nem sabia que você tinha. Eu acredito muito na convergência, na sincronicidade para alguns. Mas algo que me chama a atenção é que mais cedo ou mais tarde nós seremos reconhecidos em público, numa palestra, num casting, num trabalho, num piano, numa escola de samba, pelo que a gente faz em silêncio durante anos. Para você, Lorena, como foi você ressignificar, dar um novo sentido à diferença entre investimento e despesa? E, principalmente, deixar seu coração treinável? Que a sua verdade ela é forte, você se denomina como íntegra, como uma pessoa genuína. Como que foi para você essa construção ao longo dos últimos 7 anos? Falar, opa, o grande segredo entre o veneno e o remédio é a dose. Como que foi para você olhar entre investimento, despesa e esse caminho do autoconhecimento? Olha, essa questão de investimento e despesa demorou, viu? Demorou, porque você imagina, uma menina do Rio de Janeiro, Bangu, Senador Camará, uma comunidade... Você vem para São Paulo. Eu não sabia, nunca imaginei na vida ver tanto números e quando você entra numa agência, né, eles te adiantam. Eu não tinha essa noção que tudo que eles adiantavam, se um dia eu pagaria com o trabalho. E eu me vi numa situação que eu falei, gente, pelo amor de Deus, qual é o momento que eu vou ter esse dinheiro? E aí numa conversa, né,
Aí eu aprendi que investimento... Eu não tinha... calma, gente. Tô um pouco nervosa, dá pra perceber. vamos lá, respira, calma. Fono, Edi. Só estamos aqui, nós ó. aqui, viu? Gente, esse mesmo. Investimento. E eu pensava, gastar uma fortuna não, mas pra mim era uma fortuna. Uma menina que não tinha nada. Gastar 1.000, 2.000 e por aí vai com dentista. Ai, vai fazer fono. Ai, falava, pra quê? Vai um curso pra você aprender a lidar com a câmera. E aí eu olhava e falava, gente, mas é sério isso? É necessário? Porque na situação que eu estava, eu só pensava, eu só quero faturar e aí, enfim, aí foi passando, o tempo foi passando, aí eu fui entendendo que realmente você ter o inglês é muito importante se você quer ter uma carreira internacional e acho que hoje em dia para a vida. Você ter um personal para te direcionar, um treino exclusivo para você, porque às vezes muitas coisas que funcionam para umas pessoas não funcionam para outra, e o seu objetivo é diferente. E aí eu aprendi, gente, graças a Deus, a diferença de gasto com investimento. Hoje em dia, tudo é investimento. Tudo que te faça... Vai agregar valor para você. É um investimento. Total. Mas demorou, gente. Demorou bastante. Tem um conceito, Ana, no cinema chamado plot twist. O momento da reviravolta. O momento que chacoalha. Não é um 360, é um 720. Meu Deus do céu. Sei. Você recentemente buscou um outro caminho, né? Um way. Foi trilhando. Tá sendo, né? A new way. The way I like it. A new way, the way I like it. Empreendedora, comunicadora, grandes desfiles. Tive o privilégio de ir num grande evento encontrar sua mãe. E ela muito emocionada, com os olhos brilhando. Seu olhar é da sua mãe. Total. Eu olhei pra ela e falei, uma das melhores maneiras de saber que uma pessoa deu certo na vida é pelos filhos que ela deixa pro mundo. Qual o nome da sua mãe? Rosana. Minha deusa Rosana. E seu pai? Fábio. Dona Rosana, seu Fábio, parabéns. Ah, que contribuição pro mundo da moda. Que amor, obrigada. Não, o seu Fábio é Muito energia obrigada. em pessoa. Ele é. Por isso que nós somos, eu até falo, meu Deus, ele é minha dupla apocalíptica, esse homem. Meu Deus do céu. Porque, assim, plot twist, se eu for falar, eu acredito que eu Ana, aquilo ali exatamente, no tropeçar no meu amadurecimento. Sabe quando você lê um livro que parece que há 2 páginas tem um clímax? Realmente é a história da minha vida, assim. São vários plot twists misturados com amadurecimento, né? E é exatamente o que você perguntou para a Lorena. O investir. É muito engraçado. Todo momento que eu paro e falo assim, não, eu vou fazer isso aqui porque eu almejo isso, é como se aquilo automaticamente atrai, né? Você se prepara para uma coisa até que você não tem e você já recebe. Então, essa questão de eu empreender trouxe um panorama do que me ressignificou do que eu seria como modelo. Uau. Sabe? Mas, assim, do mínimo ao máximo. Do mínimo ao máximo. Eu vou falar uma coisa, mas, assim, pode até ser balela. Eu terminei de fotografar aquele look. Só que eu, Ana Modelo, antigamente, eu não sabia qual foi o trabalho que aquele look deu, aquela peça piloto. Eu simplesmente tirava a roupa e tacava ali às vezes não jogava no chão, mas jogava ali na cadeira e vamos pro próximo e eu vou entender como é que esse próximo look... Não. Aí, quando eu empreendi e vi, né, com a Ouro, que para você ter uma modelagem é um valor, você para aquele caimento, para aquele tecido, eu ir correr atrás de tecido em ruas que vendem tecido, aquele aviamento e não sei o quê. E quando você vê a peça pronta, uma peça só, você fala assim, meu Deus do céu, essa peça demorou 2 meses, mas assim, não foram 2 meses tirando sábado e domingo. Foram realmente 60 dias corridos. De ponta a ponta. De ponta a ponta, para ela estar aqui. E aí, nos próprios trabalhos, eu já
vou tirar essa roupa. Tira essa roupa correndo. Não, calma, eu vou tirar. Eu tiro. Mas aí você já guarda ela, porque assim, ela tem um valor muito especial para quem almeja que ela esteja ali na venda, né? Para os clientes. Para quem costurou, porque eu estive em contato com várias costureiras assim que... Mas não vara à noite. A pessoa não sabe nem mais o que é noite. É só dia para aquilo. Sabe onde eu aprendi isso, Ana? Nas escolas de samba. É, né? Porque eu era o tipo da pessoa muito executora. Me dá minha fantasia, me fala o que vai pra avenida, já era. É isso. Aí um belo dia, um amigo que era da bateria e foi pra harmonia, ele me chamou pra olhar novas percepções. Isso, pra um profissional de gente de gestão, que é meu caso, nós chamamos de cegueira perceptiva. Tá. É o óbvio que o New Face não enxerga. Não enxerga. A gente não enxerga. É o óbvio. Nossa, demais. Eu acho que essa fase do New Face é muito boa. Mas é muito boa depois que você já deixou de ser New Face. Exatamente. Eu falo. Porque quando você fala, amiga. gente, hoje em dia, se eu soubesse... Calma, Lorena, vai vir. Vai isso, vir. é o investimento. O seu Vai New Face vir. é o investimento. Exatamente. É o novo, né? New, Exatamente. novo. Uma cara nova. Tipo, você fica... Eu acredito assim, vamos supor, que nem você falou, vou fazer um curso para eu aprender a contracenar ali na câmera e tudo mais. Meu, você automaticamente vai vir algum trabalho que vai fazer com que você exercite o que você tava Exato. entendeu? Trabalhando para tal, entendeu? E é muito engraçado. Eu fiz um curso, né, pra câmera, pra falar. E o meu primeiro trabalho foi comercial. É isso. Aí eu falei, muito obrigada. Claudinha. E aí, isso, exatamente. E aí você vai ter que tropeçar no seu amadurecimento. Exato. Será que as difícil. pessoas... Cair na humildade também, de falar, eu humildade. preciso. Será que Exato. as pessoas estão prontas para conversas difíceis, onde a beleza, na minha opinião, mais atrapalha do que ajuda? Porque a beleza, ela abre portas, a beleza, ela traz possibilidades. Ela põe a mesa, isso é verdade. Só que a beleza tem prazo de validade. E quando a sua essência floresce, o seu brilho aparece. E numa visão de longo prazo, você desenvolver esse repertório cognitivo. Porque a maioria dos modelos, eu posso falar por propriedade de quem está nesse business há 20 anos, não tem uma estrutura parental. Não tem uma estrutura quase de nada, Não assim. tem uma estrutura cognitiva. A grande Exato. maioria vem muito da periferia, Eu lembro quando né? nós Como nós. criamos um projeto dentro de uma agência para ter uma biblioteca, muitas pessoas tiravam sarro. Porque sabe o que me preocupa, Ana? Eu sei que você é muito espiritual. Você se conecta muito, assim como a Lorena. E tem um versículo que fala que meu povo sofre por falta de conhecimento. E, infelizmente, existe uma estatística que Buenos Aires tem um índice de leitura maior que o Brasil inteiro. Sim. Na sua opinião, o ser modelo mudou, principalmente nos últimos 3 anos. O quanto que esse repertório cognitivo cria uma vantagem competitiva e faz o seu composite brilhar bonito lá no Way, lá nos caminhos. Olha, eu acredito muito em que tudo que você for... eu acredito muito numa vida vitaminada. Uau! Entende? Então, Gostei. se eu for fazer uma crítica à minha amiga, eu vou trazer uma crítica vitaminada a ela, sabe? Sim. Não é uma crítica só por criticar, é uma crítica para... Que nem você falou, Lorena, eu tava lá em Londres e eu encontrei uma amiga e tudo mais. Infelizmente, voltar na conversa, mas que nem você falou, eu tenho 2 potências aqui. Naquele dia em Londres, eu estava vendo a potência da Lorena, porque eu já estava um tempinho a mais ali do que ela. Ela já tinha ido para lá, mas eu estava um tempinho. Eu fui vendo ali as características das modelos. Eu adoro fazer casting, é uma coisa que eu amo. Porque, não que eu seja competitiva, mas eu sei com quem eu vou estar competindo, entendeu? E isso é para as pessoas que estão no meu perfil e para as pessoas que também não estão. A Babi falou uma coisa, só pegando um ganchinho, que a vida é bela, mas o jogo é duro. O jogo é duro. De segunda a sexta, você vai competir Champions League e não dá pra ir de que chute, né? Exatamente. Você entendeu? Então, quando você compreende que você vai estar dentro de um jogo e você está vitaminado você está vitaminado na sua base, é aí que você faz essas ligações cognitivas.
do que eu realmente preciso agora e do que eu realmente não preciso, entendeu? Mas sempre atento de que, às vezes, a gente acha que não precisa, como o piano. Eu achei que eu não precisaria na minha viagem. E ele foi realmente o clímax da viagem, porque eu consegui misturar 2 profissões minhas, em que eu até fiquei um pouco... Eu falei assim, eu consegui sonhar, viver um sonho nunca pensado. Nossa. Um sonho nunca sonhado. Como que eu desfilo, só que fecho o desfile e no final eu sento e toco um piano. Isso nunca passou na minha cabeça. Nunca foi eu não tinha vivido isso, nunca tinha visto isso. Os planos de Deus são maiores que os nossos? De repente. Muito boa. This is my girl. Agora tem uma coisa assim na sua mão que tá me chamando a atenção. Ed, agora é a hora. Uma coisa assim... Eu vou fazer assim, é que eu não fiz a chamando a mão. atenção. Meu amigo do basquete. Ele é maravilhoso. Ainda não tivemos a oportunidade de Vocês terão. dar um pulinho no sexy. espetinho moema. Ah, meu Deus! Que tudo. Vestindo Gente, ouro. obrigada. Exatamente, isso aí foi a foto da campanha da nossa marca, que a gente vai retomar. A gente teve que parar um pouco por conta dos eventos, né? Casamentos e tudo mais. Continua com a pergunta. Me emociona. Eu acho demais, assim. Esse é o nosso papo de progresso. Demais. Intencional. Quem é meio LeBron James, Ele meio... é total, assim. diferenciado. Ele é. Vai demais. duro no Ibirapuera. Ele vai lá no Vila Lobos, Vila é Lobos. 3x3, ele acaba com o povo lá do 3x3. Às vezes ele reclama, errei tudo. Eu falei, não, amor, você foi bem, só de você ter ido, você já arrasou, pode crer. Conta pra nós um pouquinho. Nossa, o que você disse ali, você se conecta bastante com Deus, né? E eu sei que eu dei umas caídas muito grandes em relação a antigos relacionamentos. Ele até fica um pouco chateado quando ele fala isso, mas eu falo que é uma... Sabe quando você fala pra você se curando? Você fala pra você se curando? E hoje eu posso falar assim e bater no peito de que eu realmente estou totalmente curada de traumas e tudo mais, porque ele é um favor divino. A nossa relação é um favor divino. Até me emociona muito, porque eu me lembro que teve um dia que eu falei assim, Deus, não dá. Não dá mais, eu acho que eu vou ser a tia rica que mora fora e que traz um monte de presente, e que tá ali, assim, tem o chefe da família que seria o meu pai e tem eu ali de escopo para ele, para qualquer coisa que ele precisar, eu tô aqui, tal. E aí eu lembro que, nossa, foi, gente, sem sacanagem, assim, foi de um dia pro outro, ou de dias, assim, 2, 3 dias. Eu fui numa festa especial, Stevie Wonder e Marvin Gaye, aqui em São Paulo. Discopédia, exatamente. Não é? Era uma vez Could you isso. repeat, please? Festa com quem? Especial, Com Stevie quem? Wonder and Marvin Gaye. E eu lembro que eu cheguei nessa festa, eu tava com uma amiga, chegamos na festa e tudo mais. E aí, antes de começar o especial, que o especial começa às 9 da noite, acho. Antes de começar o especial, eu falei, amiga, eu vou lá fora um pouco, porque eu tô dançando, tava dançando várias músicas, tocando várias músicas. Quando eu fui sair, ele tava entrando, e é de propósito aquilo. Então, você segura a porta pra pessoa entrar, e a pessoa segura a porta pra você sair, e você fica meio assim, sabe? E aí, minha amiga passou por ele, e eu também passei, assim, debaixo do braço dele, olhando. E aí ele ficou olhando assim pra mim, me encarando. Ele deu risada, eu sorri também, não sei o quê. Eu, oi, tal. Passei. A minha amiga pegou e falou, Ana, ele tá lá te esperando. Eu falei, não, amiga, não. Eu falei, não, amiga, eu já virei essa página. Eu falei, eu sei que eu sou a solteirona, eu tô tranquila. Eu falei assim, exatamente assim. Aí ela falou assim, não, amiga, olha pra trás, ele tá lá te esperando. Ele tá te esperando. Aí eu olhei pra trás e sorri. Quando eu olhei pra trás e sorri, ele veio. E dali em diante, a gente se conheceu na festa, né? Ficou dançando na festa e tudo mais. Aí, 4 dias depois, eu fui para Milão. Aí ele me mandou mensagem, Preta, e aí? A gente pode se ver, não sei o quê. Eu falei, meu filho, só se você vier para Milão. Ele, não acredito. Eu falei, não, é verdade. E aí, passou um tempinho, começou a pandemia.
Eu tenho até um amigo nosso que fala, meu Deus do céu, para essa relação acontecer, teve que acontecer uma pandemia, parar tudo, porque senão vocês não iam ficar juntos. Porque ele estava vivendo uma fase muito difícil da vida dele, que ele perdeu a mãe. E ele foi nessa festa, não para conhecer alguém, ele foi na festa para esquecer. Sabe quando você precisa abafar tudo que está acontecendo? Para esquecer o que ele tinha perdido a mãe dele, fazia 4 dias. Ele falou, não, eu vou nessa festa, eu vou... Nem que eu fique sentado lá, só parado. E foi nessa festa que ele me conheceu. Aí eu voltei, quando eu voltei, que fechou tudo em Milão, né? Foi, depois da China, foi o segundo lugar, assim, mais forte. A pandemia, Verdade. eu mandei mensagem pra ele, eu falei assim, tô de volta. Me Tô de volta. E aí, dali em diante, a gente continuou. Mas eu falo assim, que nem até citei, que foi oração e jejum. Porque eu acredito que tem muitas coisas, jejuar, assim, jejuar na palavra de Deus e também jejuar em cima das suas atitudes, entende? Das suas ações, entendeu? É você saber que eu quero mais e eu vou me portar como tal, entendeu? Então, quando eu pedi para Deus, na verdade eu tinha pedido para Deus não me trazer ninguém. E Ele me trouxe, né? E demorou até, tanto é que teve uma pandemia, demorou para eu entender que era esse homem que Deus queria para mim, que era ele. Porque eu fiquei... Né? Qual é o nome desse homem de Marcos Deus? Eugênio, Marcos de Oliveira Eugênio. Estamos aqui nesse homem, eu quero saber o nome desse homem. Tem uma coisa interessante. Adoro. Eu já quase, o olho encheu quase de lágrima aqui, meu pai Não, a amado. lágrima veio aqui, ó. Eu estava realizando há pouco uma mentoria com o Zap GPT. Eu e a inteligência artificial estamos assim. Nossa Senhora. Nossa. Eu perguntei o que seria um profissional slash. Ele falou assim, alguém que possui habilidades e atua em múltiplas áreas ou funções profissionais ao mesmo tempo. Ao invés de se especializar em uma única área, o profissional slash busca combinar diferentes habilidades e interesse em sua carreira. Por exemplo, uma pessoa pode ser design gráfico, desenvolvedor web, escritor ou fotógrafo, influenciador digital, consultor de mídia social. Essa versatilidade gera oportunidades de trabalho diversificadas e a capacidade de se adaptar a diferentes projetos e contextos. Lorena, para você, depois de 7 anos na moda, o ser modelo hoje é diferente do ser modelo há 7 anos atrás. Passamos por uma pandemia, essas 3 últimas décadas de 2020 a 2023. E você tem uma rede de apoio, você tem pessoas que te ajudam profissionalmente, pessoas que te ajudam cognitivamente. O quanto que a terapia, o autoconhecimento se tornou um investimento e te ajudou no jogo jogado da vida para encarar tanta mudança, tanto repertório novo, tanta disrupção. Ajudando Deus até hoje, né? Até agora ainda estamos nesse processo aí. Eu acho não, né? Tenho certeza que o autoconhecimento para mim, a terapia, foi um change mind, porque infância, né, gente? Mexeu muito com a minha vida, a Lorena adulta, e às vezes eu tenho que ainda voltar lá. E ter a rede de apoio, que é uma terapeuta, amizade, namoro, profissionais estão ali dispostos a fazer... a melhorar, né? Ter aquele improve. Assim, é tudo. É tudo. Ter uma rede de apoio... Esse momento, por exemplo, que eu precisava de um combustível ali na minha confiança e ter uma amiga e falar, não, Lô, olha, certas coisas podem acontecer, mas também vamos pensar positivo, porque às vezes também eu sei que eu vou um pouco pro lado, ai, meu Deus, negativo, eu falo, ai, mas isso não sei o quê. E eu sou um tipo de pessoa também que eu fico pensando muito. Eu penso, analiso. Agora, com autoconhecimento, já tô melhorando, mas eu acho que, sei lá, é uma constância, assim, não tem como dizer, nossa, tô 100% pronta, mas tô muito melhor do que antes. Ver a Lorena de antes, que começou, que chegou em São Paulo, achando que fosse ficar uma semana, e quando eu fui ver, já tava
Fashion Week, e vai fazer passarela, e tudo aquela tensão, aquela autocobrança, e aí todas as agências te querem, daqui a pouco todas as agências falam, não, mas você precisa perder medida. E aí e eu tive uma coisa que hoje eu tenho consciência, mas eu não tinha de separar, não separar, mas ter noção, quando as pessoas falam que a Lorena modelo, é o que a Lorena modelo precisa melhorar. E que eu posso trazer a Lorena para minha versão modelo, mas algumas coisas eu preciso dar aquele... Que a gente estava conversando sobre a questão de ser adaptável, né? E com o autoconhecimento eu comecei a entender que nem tudo que as pessoas falam também eu tenho que pegar para mim. Eu posso, sim, analisar, eu posso melhorar, mas eu também não posso deixar de ser eu, de ser a Lorena. Mas, todavia, também, eu posso ser a Lorena da melhor forma. Então, o autoconhecimento, para mim... Brené Brown é a pessoa que nunca conheço, minha amiga, mas é como se eu conhecesse. Eu lembro, eu fiz um curso com a Ana Dias, do Mindness. Ali eu falei, meu Deus. Eu vou lá só fazer um curso. E a experiência que eu tive lá foi surreal, que foi aí que eu comecei a olhar para os meus traumas, os medos, da questão do choro, para mim, Meu pai sempre falava, não chora, engole o choro. E aí, qualquer coisa que tava aqui, que eu falei, né, a lágrima veio aqui, vai... Volta. E aí eu comecei a entender que eu precisava de ajuda, né? Terapia de profissional. Acho que a gente precisa de profissionais em todos os ramos. E ter a humildade de falar, isso eu não sei. E eu sofri para aprender que eu não sei de tudo. Eu tenho um amigo que trabalha com psiquiatria humanizada. E ele fala muito sobre os esquemas neurais. Que existem pessoas que são mais neuróticas, mais psicóticas e perseguidoras. E isso tá no boxe, no esporte, no futebol. Racionais MC já diz há muito tempo que vermes e leões no mesmo ecossistema. Para encarar um processo terapêutico, você tem que lidar com a sua luz e com a sua sombra. Por exemplo, que eu gosto particularmente na psicologia positiva. Martin Seligman, o pai da psicologia positiva, ele ia para uma linha de psicanálise há 25 anos e ele entendia que nos pilares da psicologia faltava o ser humano enxergar o que tinha de melhor. Sim. E, Ana, tem uma coisa que me deixa... Sabe quando você trabalha e o cliente não paga? Me deixa assim um pouco mais. Sim. São pessoas muito negativas. É. Por exemplo, o nosso primeiro episódio com o William Borghetti, ele traz tanta potência, tanta pressão, que a galera do Grito 33 deixou algo bom e excepcional. Porque os cortes, o olhar, a vontade, você pegar um propósito e transformar num projeto, não é do nada. Sim. Algumas pessoas viram pra mim, nossa, Gabriel, agora você tá com podcast? Não, querido. Há 3 anos atrás eu estava fazendo live para 2 pessoas, inclusive nem minha mãe via. Porque a maioria dos problemas da minha família, se eles estudassem os livros que estão em casa, estudassem os episódios, me encheria menos as paciências. E esse é o jogo jogado da vida. E o que eu gosto da psicologia positiva é que ela traz uma robustez que o ser humano tem de melhor. São as assinaturas de características. Tem uma outra abordagem, também pode ser vista como uma terapia, que é o psicodrama. Nós compreendemos os papéis que nós desempenhamos. Sim. Por exemplo, tem a Ana modelo, tem a Ana empreendedora, tem a Ana música. Mas tem uma coisa legal, Ana. Quando você junta todas essas versões e a hora que vem o valendo, é um punch muito forte. Concordo. Eu acredito que essa questão do autoconhecimento, a gente tem que levar em conta de que estamos aqui na mesa com 3. Eu tenho o meu autoconhecimento, estou desenvolvendo. E tudo que eu for falar vai ser perante o que eu já enfrentei e o que eu estou conhecendo. E o que você falar também. Então, quando você quando você para e recebe alguma crítica ou algo que você tenha que enfrentar, mas aí a fala do outro, né? A fala do outro para você significa muitos mais e menos que aquela pessoa vem enfrentando, entendeu? Sim. Então, isso eu comecei a prestar muito atenção. Vamos supor, se alguém vem me criticar ou me analisar, eu sei quem eu sou e eu sei que eu posso melhorar e eu quero melhorar. E eu também tenho essa imagem da pessoa. Eu sei quem a pessoa é, eu sei que a pessoa quer melhorar, ela pode melhorar. E tudo que ela for falar vai ser perante isso, sabe? Então, dela
ter uma releitura de tudo que ela vive, ela vai fazer uma releitura minha. Mas, geralmente, quando você faz isso, você está fazendo mais sobre você do que sobre a pessoa, entendeu? Então, por isso que eu acho que a gente tem que entender e tem que compreender que o autoconhecimento é muito mais sobre quem fala do que quem ouve. E as críticas e análises é mais sobre quem fala do que quem ouve, entendeu? Por isso que, se você for jogar num panorama psiquiátrico, né, psicológico e tudo mais, se eu for falar, esse meu blazer é amarelo. Não, para alguém é areia. E para alguém é creme. Creme. Sabe? Então, vovó tinha razão? Eu acredito que... Se seus olhos forem bons, seu mundo vai ser luz? Seu mundo vai ser luz. As vão errar, né? Mas eu acho que elas quebram tudo. Elas quebram tudo, gente. Desculpa, mas realmente. Você teve algum de vó que você fala, isso eu vou levar pra minha vida? Nossa, eu tive vários, meu Deus. Não, primeiro tem um do meu avô que eu falo sempre, que eu dou risada. Eu ia falar até nos meus votos, mas eu falei, acho que melhor não. Que o amor é barra. Onde o amor entra, ele é barra. Aí eu falei, vô, por quê? Porque ele chega quebrando tudo. Ele é uma barra. Ele é barra nas costas, ele é barra nas pernas, ele chega quebrando tudo. Então, quando você faz alguma coisa com amor, é o que ele queria me dizer, né? Você vai quebrar a pessoa, sabe? Eu gostei dessa visão que você disse sobre a percepção, porque isso se torna a lei da transferência. Exato. Pessoas curadas vão curar. Exato. Pessoas transformadas vão transformar. Pessoas chatas vão encher... Vai encher a paciência da a paciência. gente. Vai. Agora tem uma questão muito delicada. O quê? E quando as pessoas estão doentes e elas cuidam de outras pessoas? Nossa. Quando as pessoas estão doentes e elas gerenciam outras carreiras? Quando as pessoas estão doentes, elas querem dar conselho do que elas não viveram. Por exemplo, aqui no Papo de Progresso, quando nós fomos iniciar, recente, tem 3 meses, eu sentei com uma pessoa que ela viu a vida de uma forma diferente. E ela virou para mim e falou assim, Gabriel, quanto maior a estrutura, quanto maior a organização, quanto maior a cautela, maior vai ser o impacto. Sim. E aquilo me marcou muito. Falei, poxa, quanto maior a estrutura, maior o impacto. Como eu posso estruturar? Como eu posso mudar? Como eu posso deixar um papo gostoso, leve, mas para que as pessoas se sintam pertencentes? E o que me preocupa, Ana, é que nós vivemos numa sociedade doente. Sim. Nós vivemos numa sociedade que clama por ter, por fazer, mas esquece do ser. O ressignificar, o dar um novo significado, o perdão para o empreendedor, para a empreendedora, para quem está no audiovisual, em tentar meter a cara e criar os stories. Como que foi essa construção para você se colocar num lugar de agora eu vou? E como você tem lidado, eu acho que essa pergunta depois pode passar para a Lorena, com a crítica. Com a crítica, ótimo. Uma pergunta pertinente. É uma pergunta que eu não sei se eu vou conseguir responder, mas é o seguinte... Pegando o gancho do que você ouviu, quanto mais você tiver preparado, maior vai ser o impacto. Eu pauto a minha vida muito no alicerce. Então, quanto mais fundo você for no alicerce de um prédio, maior você vai poder colocar ele para cima. Né? Uau. Isso aí não sou eu que estou falando. É a física, é a matemática, são os engenheiros, são os arquitetos e tudo mais. Então, eu acredito mesmo que tenha... Eu vou voltar na parte do autoconhecimento, mas, assim, quanto mais eu souber como vão ser as situações, e quanto mais eu for passando por elas, mas isso é uma coisa do universo mesmo. Eu tô aqui, eu sei que isso aqui vai acontecer. E eu já aprendi. Obviamente, como a vida, o jogo jogado é um game... Você vai ter que passar de fase, sabe? Você vai ter que viver uma nova fase. Pode até parecer, falar assim, nossa, isso aqui tá parecidíssimo. Não está. Pode ter certeza que vai ter um plotzinho, um plot twist, vai ter alguma coisa para enfatizar de que você saiu daquela fase e foi para outra. Teve um desfile, eu tava com uma estilista muito famosa. Hoje ela é brasileira e hoje ela tá em Nova York. A matriz dela acho que é Nova York.
E aí eu peguei, sentei ao lado dela e falei pra ela, falei, meu, quando foi? Exatamente, meu, assim, né? Quando foi que você ganhou o jogo? Aí ela parou e falou assim, nunca. Falei, não, pelo amor de Deus. Eu te expliquei, falei que eu acompanhava, que eu era muito fã. Ela falou assim, Ana, você vai ter que entender que na vida, o jogo, até a gente morrer, o jogo ainda não terminou. Não tá ganhando. Eu, hoje, não estou mais no começo, nas primeiras fases do jogo. Eu já passei de uma fase, das fases mais difíceis, e hoje o preço que eu colocar na minha peça, as pessoas irão comprar, sem me pedir desconto, porque elas sabem qual é o meu valor. E outra coisa, hoje eu luto para eu me consagrar, não no mercado nacional, mas no mercado internacional. Essa é a minha nova fase do jogo. E ela como diz, o bastante, assim, de tudo que ela tinha dito pra mim, ela virou e falou pra mim. E na época eu era uma new face, assim, que, né? Ela falou, você é uma modelo que entrega, que sabe desfilar, sabe fotografar. E aí sabe o que você está procurando? Um trabalho muito bom que vai te consagrar no mercado. E você vai em busca desse trabalho. E essa é a nova fase do seu jogo. Você se consagrar. E quando você se consagrar, o que você vai fazer? Eu falei assim, eu vou curtir. Ela falou, não, você não vai sentar nos seus louros. Você vai evoluir. Mas esse modelo mental, Ana, você vai precisar de pessoas com uma mentalidade de crescimento no seu time para entender para onde você vai. Como diz o professor Cortella, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Quanto tempo levou para as pessoas que te representam enxergarem a sua potência? Gabriel, eu vou falar uma coisa muito... Papo reto. Papo reto? Até hoje. Uau. Até hoje. Até hoje. Eu não vou colocar alguns problemas políticos que a gente tem aqui viver e tudo mais. Mas aquela frase que ela falou, você não vai poder sentar nos seus louros... Eu sei, eu vou falar assim, o ano de 2020 foi um ano ótimo para mim. E é um ano que ecoa muitas coisas que aconteceram ali, sabe? As pessoas lembram de mim daquele ano. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda assim vou ter muito que provar. E não é ter que provar de uma maneira doente. Mas, assim, ter que provar de, tipo... eu estou me mantendo no mercado e hoje, além de ser modelo, eu também sou empreendedora, eu também sou influencer, eu também sou criador de conteúdo. Eu também posso levar uma maneira de te mostrar uma música interessante, uma algo profissional do tipo. slash. Uma profissional. Múltiplas versões. Exato. Chupa Você mundo. entendeu? Cabe isso. Essa parte de repente, eu tomo um puxão de orelha. É gostoso, você entende, não é? Você entende? É gostoso, entendeu? Então, vamos supor, se eu hoje me deparar com uma... Ana, você vai ter que interpretar um papel, que nem em 2021 eu fiz um álbum, um audiovisual, né? Para uma cantora, e aí eu tive que interpretar. E eu nunca tinha feito teatro. Nunca tinha feito. E ali eu tive que, sabe, realmente, assim, rebolar e acessar partes da minha vivência que eu nem sabia que eu tinha. Às vezes tinha coisa que eu tive que realmente fazer na minha cabeça. Isso aqui tá acontecendo, essa cena tá acontecendo e meu rosto tem que transparecer isso, meu corpo tem que transparecer aquilo. E eu tô tendo que provar, sabe? Além de provar para as pessoas que eu era suficiente para aquele trabalho, eu tive que provar para mim também, né? Você me falou uma coisa chegando aqui que me marcou bastante. Essa questão de tropeçar no seu amadurecimento. Tem um termo que eu gosto de trabalhar nas mentorias, nas palestras, atuando como business partner, porque hoje eu vejo o modelo, o profissional PJ, seja um startup, seja um atleta, muito mais como um business partner, como um talento. Ele chega para a agência, ele chega na empresa e fala, eu tô aqui. Só que para chegar aqui é um caminho que tem uma senoide gigantesca, ups and downs. O Jung, que é também um grande nome na psicologia que eu admiro, ele fala assim, leia todos esses livros, desfile em todas as escolas de samba, conheça todas as escrituras, mas ao tocar numa alma,
seja outra alma humana. Sim, concordo. E aí, Lorena? Concordo. Para lidar com a crítica, para lidar com a rejeição e de coração, para lidar com o ego, porque chega uma hora Sim. que a beleza, ela tem prazo de validade. Chega uma hora que, tá bom, você fez um desfile para Carolina Herrera, você fez uma campanha internacional, o que você faturou em um ano, talvez os seus parentes não faturaram em uma vida. Só que o que Exato. acontece? Você está em São Paulo, selva de pedras, e como diz o poeta, eles matam os humildes demais. A quinta economia mais cara do mundo para se viver. Como que lida com a crítica? Como desenvolve humildade cognitiva? Exato. Como que vai fazer Pola? Olha pro booker, olha pro manager e fala: aqui foi carbonara demais. Foi. Aqui foi cara de pau. Mas é o seguinte, eu tô no game. Como no que game. tem sido isso para você em desenvolver essa humildade cognitiva? Olha, tem sido uma constância... Ai, que susto, para, calma. Que não- Tem sido uma constância? Tem sido um aprendizado constante. Porque eu sou um tipo de pessoa que se eu acredito, eu vou lutar até o fim. E eu vou estar errada? Talvez. E até eu entender que eu tô errada ou que eu posso melhorar, as coisas levam... Ai, gente, eu tô De de chorar. tudo essa foto. Ai, gente. Você conseguiu. Por exemplo, uma campanha mundial. Eu não fiz cast para esse trabalho. E o meu inglês não tava dos perfeitos. Foi em 2019. E foi... Calma, gente. Muita emoção. Foi isso. Tinha acabado de chegar no Brasil, voltando. Tinha fechado com a agência que eu tô agora, Next, em Londres e tudo mais. Reformulando a carreira, né? E tudo mais. E aí eu cheguei, eu voltei. Eles falaram, olha, você vai pra lá, você vai fazer a foto. Vai ficar 3 dias. Eu lembro, acho que era dia 13, 14 de dezembro de 2019. Eu falei, gente, tá no Natal, quero ficar em casa curtir. Eu lembro, não, você vai fazer umas fotos e se eles gostarem muito de você, a gente tá postando uma possibilidade de você ficar pro vídeo. Aí eu falei, já vou ficar no vídeo. Aí passou na prova de roupa, eles falaram, Lô, você pode ficar mais uma semana? Eu falei, gente, posso. Pra ontem. E aí chegou lá e todo mundo, a maioria, todo mundo não, mas a grande maioria tinha feito cast. E eram gringos, então tinha o inglês perfeito. E quando chegou na hora do vídeo, eu tinha foto e tinha vídeo. As fotos foi uma diária, o vídeo foi 2 dias depois. E chegou no vídeo e eles falaram, você tem um texto. Aí eu falei, ai, Jesus. E aí eram umas coisas que hoje em dia eu falo, nossa, era um texto bobo, ioiô. Eu falei, que ioiô? Não sei. E eu fui ficando nervosa, aí eu lembrei. Aí eu fui lembrando, falei, não, pera, a língua talvez não é o meu potencial de agora. Que é uma coisa que a gente estava conversando, né? Eu falei, qual é o meu potencial? Meu potencial é que eu tenho a beleza, eu consigo falar com a câmera, consigo aqui me desenvolver e eu sei atuar. E aí ele falou, tá, beleza. Só que ao mesmo lado eu tenho a Lorena que eu quero fazer tudo perfeito. Aí ele falou, não, fala em português o texto. Aí eu falei, não quero. Enfim, no resumo da história, eu consegui fazer o vídeo. Só que eu falei, na hora eu liguei e falei, gente, vamos cortar do vídeo. O cast era grande, ninguém sabia quem ia ser, quem ia estar em evidência, quem ia estar mais de stand-by. Falei, gente, acabou. Aí eu comecei, falei, gente, era o trabalho da minha vida, eu não estava esperando, mas já que ele veio, agora era isso. E aí passou um tempo, né? Voltei pro Brasil no Natal e coisa e tal. Janeiro já estava em Londres de novo. Aí uma amiga falou, olha, acabei de te ver em Bethnal Green. Aí eu falei, me vê, mas eu tô em casa, tô em Queens, que era um bairro que eu morava. Aí eu falei, me manda foto. Aí quando ela mandou, eu falei, amiga, me manda, por favor, Lucas. Ela falou, eu não lembro. Eu falei, não, amiga, você vai no Fotos, se tem iPhone, você vai na foto, você arrasta pra cima, vai aparecer a localização, me manda. E aí quando eu fui pra lá, eu tava com uma amiga que também tinha feito a campanha, ela é da Finlândia, aí nem sei. Aí foi aquela coisa, liga pra todo mundo, tipo... Eu consegui. E aí, eu fui ver Paris, aí eu falei, agora é o momento, tô top. E aí veio a pandemia. Eu acho interessante, Ana, sobre esse olhar da humildade cognitiva que o jogo continua. A cada dia é um novo renascimento. Sim. E às vezes a pessoa, ela se depara numa campanha que sai no mundo inteiro, ela está conversando com os familiares e amigos, e ela acorda.
e ela sente uma dor, ela sente um incômodo. E um simples copo de água Faz toda a diferença. pode ajudar a economizar quase um apartamento. Você passou por um grande desafio, por uma cirurgia. Tem uma colega de trabalho, a Michele Ferreira, que ela fala, ou você quer estratégia ou você quer pressa. Porque a pressa passa e a merda fica. Exato. Sim. Nossa. Como foi pra você ter amigas, ter pessoas intencionais, como a Ana, a maneira como vocês se olham é muito bonito, pra vencer esse desafio tão grande que foi enfrentar uma cirurgia? Como que foi pra você ter uma rede de apoio profissional, de profissionais que estão há muito tempo no mercado, que te tornam, de fato, mega? Olha, alô, pessoal da Mega! Então, eu falo... Foi até uma conversa que eu tive com a minha manager internacional. Tudo na minha vida eu já entendi que não é por mim, não é Lorena. É Deus. Que tem coisa, por exemplo, uma campanha... Sempre almejei uma campanha internacional, ser conhecida mundialmente, enfim, ter uma relevância, né, na moda. E hoje eu já percebi que, óbvio, né, Deus faz as coisas e eu preciso correr atrás, que nada cai do céu, né? Mas tudo na minha vida, assim, não, é Deus, não tem uma explicação. E recentemente, né, em outubro, no Halloween, eu tava em casa, de boa, depois que eu falei, tô com uma dor nas costas. E um desespero, e aí eu esqueci, naquele momento que eu era a Lorena modelo em Londres. Eu só liguei pra uma amiga, falei, amiga, ela falava fluente, era a amiga que tava lá, falei, você consegue ir no hospital comigo? Porque tô com uma dor, não sei o que é. Aí passou, liguei pra uma outra amiga, falei, amiga, se eu precisar ir no hospital, você vai comigo? Ela falou, não, beleza, tô aqui. E, gente, bebam água. Eu Água, acredito que... é o básico. Água. Acredito que isso que você tenha vivido ressalta, né, o que você falou, assim. Você pode ganhar o game, você pode ganhar o louro, né, que você nunca ganha o game até você ir embora daqui. Mas você pode ganhar um louro, aquele bem importante, mas mesmo assim, quando colocarem aquela coroa de louro, vai ser numa cabeça, vai ser numa face de uma pessoa humana, né? Sim. Vai ser numa pessoa que ainda assim, mesmo podendo estar perfeita, incrível, maravilhosa, você ainda assim é imperfeita. Ainda assim você tem algumas falhas, ainda assim você vai ter que aprender a fazer, nem que seja o básico, que é se cuidar, assim, entendeu? Exato, acho que na marra, né? Às vezes a gente fica tão no autossuficiência que a gente Exato. fala, eu faço, é o contexto, tô viajando. Eu tô fazendo. Aí você fala, tô trabalhando horrores, tô cansada. Mas você fala, meu, foi isso que você pediu. E aí Deus, às vezes, acho que eu penso, né, assim, que Deus falou assim, minha filha, vamos dar uma sossegada, vamos olhar pro básico, vamos se cuidar, saúde. E vai saber, você passou por uma cirurgia, o que você teve que encarar perante, como uma pessoa mesmo, essa cirurgia? Quando antes da cirurgia, você estava muito nervosa, o que você teve que aprender em cima daquilo? Exato. Depois da cirurgia, na sua recuperação, o que você teve que aprender perante essa recuperação? Que você vai ser aquela pessoa, não, isso aqui foi só um fato que aconteceu, eu sou a Lorena, eu não tô nem aí, não sei o quê. Ou você vai ser uma nova Lorena, entendeu? Ou você vai pegar tudo aquilo ali, aqueles caquinhos, se juntar e falar assim, não, peraí, eu vou esticar muito bem isso aqui, e eu vou ser uma pessoa melhor. Isso é uma coisa muito importante, Gá, que nem o pessoal fala, tá, e você como modelo, e aí, o que você quer ser? Quando fala modelo, é uma pessoa inspiradora. Sim. É algo inspirador, né? O conceito é algo inspirador. Então, tá, você vai ser a modelo que aparece internacionalmente, até mesmo no Oscar. Exato. Gente, E foi não vai lançado se no cuidar, Oscar. e não vai se cuidar fisicamente. Exato. Fisicamente, para você só exercer o que você veio exercer, assim, na sua profissão. Exato. Ou você, sabe, é aquela, não moeda de Sempre troca, mas o inverso da moeda, sabe? Sabe O cara que e minha coroa. avó falaria se ela estivesse aqui nesse momento? O quê? Que antes da queda, o coração da pessoa assim vai e desce. É. Só que a humildade antecede a Legal, honra. uhum. E aí o que acontece, Ana? Eu venho percebendo nos últimos 20 anos, pessoas que estão no Models.com, pessoas que estão rentabilizando,
pessoas que conseguiram comprar, desenvolver. Nos níveis de necessidades básicas e fisiológicas, elas atingiram. Mas existem vazios É. que só Deus preenche. E Exato. aqui eu quero respeitar o estado laico de você que nos acompanha e já até pedir, se você está gostando desse conteúdo, se você está gostando desse processo e desse projeto intencional que é o Papo de Progresso, siga as nossas redes, no Instagram, papodeprogresso.podcast, no TikTok, gferraz007, porque eu sou investigador de boas ideias e boas trocas. Maravilhoso. E claro que no YouTube, Papo de Progresso com Gabriel Ferraz. Aqui deixar um grande abraço especial para todo o time da Grito 33. Se você tem um propósito, um projeto intencional, aqui é o lugar certo para você tangibilizar ideias. Um grande abraço pro Ed, pro Vitor, pro Zé. Tem ainda mais uma seleção toda de gente, perdoa que o tio às vezes esquece os nomes. E agora o papo vai rasgar. Agora nós vamos para um outro nível. Sim. Ana, você abre uma empresa, você constitui um CNPJ. Não existe um CNPJ forte sem um CPF bem resolvida ou bem resolvido. Sim. Quem te representa? Te representa? Quem são as pessoas que chegam para você? Você tem quantos anos? Eu tenho 28. 28. Você, Lorena? 29. Estatisticamente falando, esse é o setênio mais complexo para a mulher. Dos 28 aos 35. Para nós que estudamos antroposofia, de 7 em 7 anos, a vida chacoalha. E eu tenho algumas clientes que elas chegam para mim, elas falam, DH, já entendi, você não é coach, você não é terapeuta, como que um profissional de gente e gestão vai me ajudar? Eu falei, a enxergar o que você tem de melhor, a honrar a fase da sua vida e, principalmente, para a maioria das mulheres, dos 28 aos 35, é a hora que o pau quebra. Por quê? Existem vieses inconscientes, um beijo, Carla Tiepo, que é minha professora de neurociência, que é o que acontece, imposição social. Você não pode tocar piano, você veio de Bangu, lá do fim, ô lugar quente, hein? Nossa, mas tudo bem. Outro dia a gente fala isso. Nome da mamãe? Lucelena, Irmã Ingrid, e André. Dona Beijo. Lucelena, Minha sobrinha Helena. Ingrid, André, Helena, um abraço. E o que acontece, Ana? Esse viés inconsciente, ele pesa. Eu tenho clientes que elas levaram 2 anos para falar o nome, a idade, e eu tenho orgulho em ser modelo. E aí eu trouxe esse contexto para quê? Quais são as pessoas que quando você senta, você olha e fala, aqui o jogo é outro, aqui o papo é reto e aqui eu tenho visão de futuro. Nesses 7 anos, né, quando eu completei 27 e vim 28, eu tô vivendo eternas segundas-feiras, assim, que o pessoal fala, né? Ah, segunda-feira é um dia difícil, não sei o quê. Eu tô vivendo eternas segunda-feira. Eu falei, gente, até o domingo virou segunda, que loucura. E, assim, o papo é outro. Eu vou enfatizar o meu pai e o meu marido, assim. O papo é diferente. O papo é diferente. Realmente, assim. A gente fala muito com o coração e a gente também sente com a cabeça, sabe? É exatamente isso. Nós vamos progredir, vamos, tá? E para qual lado? E como que você quer ser vista, sabe? Como que você quer ser vista? Como que você quer ser interpretada? Quando alguém for falar sobre a Ana em uma mesa, alguém vai falar, ih, a Ana. Ou, não, a Ana. A Ana, ela é a Ana, sabe? Ana Luiá, sabe? Então, é um trabalho de formiga. É um trabalho de formiga mesmo, assim. E eu ressalto, agora eu tenho que ressaltar, ainda mais sendo preta, eu acho que existe uma parte que as pessoas subestimam bastante, entendeu? Das mínimas coisas, sabe, assim, ao máximo. Eu digo assim, da mínima, de até aconteceu um fato em 2022 bem complicado, que vandalizaram o meu carro. E, assim, eu ter carro, eu acredito, assim, eu pensava, sempre pensei, não, isso aqui é o mínimo que eu vou ter, sabe? E para as pessoas, ver uma pessoa com o carro que eu tenho, não é o mínimo, sabe? Não é um sinônimo até de inspiração, não. Foi um sinônimo, assim, de debelar, né? Era como se eu fosse uma rival para aquelas pessoas que estavam ali. E vandalizaram meu carro e, sabe, é uma página virada e tudo mais. Mas é exatamente ali naquela mesa, naquela mesa que eu falei, aqui o papo é diferente, que eu falei assim, eu vou nas mídias sociais, eu vou contar tudo e não sei o quê, tal.
E aí, o meu pai parou e falou assim, tá bom, filha, eu não tô minimizando a sua dor, não. Mas quantas pessoas não foi um pouquinho pior? Sabe? Quantas pessoas, elas mesmo, o próprio corpo delas não foi flagelado Nossa. por algumas questões? Eu não tô falando para você parar de lutar. Eu não tô falando para você não falar. Eu tô falando uma coisa assim, para você se conscientizar de que nem a nossa eterna Glória Maria diz, né? Quanto mais você vai subindo, mais perspicaz vão ficando as pessoas para te subestimar, entendeu? O progresso incomoda, né, Ana? Incomoda. É triste, mas... Incomoda, Você percebe, às vezes, porque elogios precisa ter de coragem. inveja. Porque precisa ter Isso me chateia. coragem. Gente, precisa ter coragem. Pensa, para um menino de 12 anos falar, eu vou ter um piano na minha casa e alguém vai tocar, precisa ter coragem. 12 anos. 12 anos, meu Ô, pai. Ana, mas tem uma coisa interessante. Sabe? Como é o relacionamento com a sua mãe? Nossa, o O que relacionamento... você sente que você olha nela e fala, opa, isso veio pra mim? Mãe, me perdoa, tá? Eu tô falando do papai aqui, mas eu não tô te deixando de lado, não. Até muito obrigado por você ressaltar. Eu ia puxar esse assunto. A minha mãe, ela tem uma estrutura extremamente sensível e forte. Ela, desde criança, ela é forte. Assim, forte mesmo, assim, de eu vou chegar e eu vou resolver as coisas. Eu posso estar aqui atrás, eu posso estar no backstage resolvendo. Mas quando vocês souberem que eu estou aqui, vocês já vão estar seguros. E essa é uma coisa que ela passou assim para mim, que eu sou a única filha. Então ela passou para mim como uma herança, sabe? De você vai ser uma mulher forte, você vai ser uma mulher decidida. E onde você estiver, pode ter certeza, tudo que não resolver problemas assim, tudo que for ruim vai ser catalisado para um lado bom, porque você vai ter essa visão transparente das coisas. De tipo, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui a gente vai trabalhar e vai ser muito bom. Então, minha mãe, ela é uma pessoa positiva. Eu até falo, meu Deus, minha mãe é uma pessoa positiva ansiosa. Porque no mesmo tempo que ela vê a positividade, a ansiedade dela faz com que ela vá pro negativo. E aí ela fica naquela coisa, mas ela sempre resolve, entendeu? E eu falo, assim, sem colocar mais nada, assim. Ela é extremamente extrovertida. Ela vai ser extremamente educada com você. E enquanto você estiver falando, ela vai fazer uma piada e você nem vai perceber, porque ela vai estar naquela postura dela e tal. E aí ela faz uma piada e só depois você fala assim, oh, que sem vergonha, ela fez uma piada comigo, pô. Ela foi um pouco debochada, assim. Então eu falo assim, a minha mãe, nossa, ela tem todo o meu coração pela fortaleza que ela é. Que nem nós vivemos uma fase, eu não sabia o quão forte ela poderia ser, mesmo sabendo, eu não sabia que ela teve que ser mãe da mãe dela. Minha avó teve Alzheimer. E ali, que nem as pessoas que conviveram com ela, parentes e tudo mais, chamavam ela de mole. Você é mole, você é mole, você é mole. E quando ela foi provar para todo mundo, ela realmente provou para todo mundo que a sensibilidade dela, que talvez seja interpretada como moleza, foi decisiva para que minha avó tivesse uma vida sublime, principalmente nesses últimos anos dela. Sabe? Então, realmente, a minha mãe é uma catalisadora do bem. Ela é uma pessoa do bem. Ela é uma pessoa que ela vê o lado positivo e ela vive o lado positivo, sabe? Ela não vai falar, isso aqui é bonito. Não, ela vai viver a beleza daquilo, sabe? E isso ela faz com todos nós. Com o meu pai, ela faz com, sabe, casamento, né? Eu tô casada, gente, tá? Tô um passo à frente de vocês, isso eu tenho que dizer. Mas, assim, casamento, e ela vê, sabe? Às vezes eu falo, nossa, mãe, aconteceu isso no meu casamento, não sei o quê. Ela para e fala assim, quanto tempo vocês estão juntos? Aí eu falo, mãe, 3 anos. Vamos pensar que o seu casamento é uma vida. É uma vida que tem 3 aninhos, Ana. Uma pessoa que tem 3 aninhos, ela já tá se alimentando sozinha, mas ela fala algumas palavras erradas. Então, preste atenção. Às vezes você vai ser agressivo, ele vai ser agressivo, vai falar alguma coisa que você não queira ouvir, sabe? Então, ela é realmente muito, muito sábia,
Sou apaixonado pela minha mãe. Eu tô emocionado aqui, eu lembrei do que o terapeuta falou pra mim. Gabriel, você precisa ter um crachá para as pessoas com quem você convive. Escrito assim, desculpe a intensidade, mas eu tenho só uma vida. É isso mesmo. Então, aos meus amigos que convivem comigo, eu sei que é um rolo compressor. Mas tem um lado muito frágil do Gabriel, que eu queria dividir principalmente com você, Ana. O professor Cortella, ele tem um livro chamado Viver em Paz para Morrer em Paz. Ele fala, se você não existisse, que falta você faria? E eu utilizei essa pergunta um dia desses no podcast. Oh, meu Deus. Se você não existisse na sua agência, que falta que você faria? Se você não existisse no ecossistema que você vive, que falta você faria? Nossa. E a minha primeira síndrome de pânico foi na Disney. Nossa. Eu estava numa época de correr, de treinar, de buscar muitas coisas. E poucas pessoas sabem, quando olham para uma medalha dessa, o que tem nos versos. Nós conversamos bastante, eu e a Babi, sobre os versos das medalhas. E por chegar em Miami, na época não ter uma fluência no idioma, não era tão amigo do Ricardo Goldamer como sou hoje, pelo menos, I need help. Pelo menos. E eu entrei lá no quarto do hotel e estava devorando um livro, devorando. E a Michelle, que era uma colega de trabalho, hoje é uma parceira de vida, os caminhos, cada um seguiu o seu, ela me ligou. Ela falou assim, Gabriel, o que tá te impedindo de sair do quarto e entender que se você falar em português, em Miami, alguém vai te entender. E essa síndrome do impostor, da impostora, pega todo mundo. Opa. Nós temos um crítico gigante. Eu trouxe um presente para você, que é esse livro, Ai, que tudo. que a sorte segue a coragem, É isso. desde que a coragem seja Certo. competente. Nada do nada. Nada do nada. Mais cedo ou mais tarde, você é reconhecido em público pelo que faz, Alguma coisa. sozinha durante anos, sem ninguém ver. Lorena, como você tem feito para lidar com a síndrome da impostora, desse crítico interno gigantesco, para entender que tem sim 29 anos, o jogo está virando, as oportunidades estão surgindo, e o que significou para você o desfile da Carolina Herrera, o que significa ter uma rede de apoio. E já agradeço a sua participação. Se quiser falar das redes, dos projetos, a hora de vender o jabá, de mandar um beijo, para essa câmera bonita aqui. Vai lá, obrigada. Não, ele falou de Obrigada. Carolina Herrera, começa a falar da minha carreira, já fica, o olho já fica assim, ó. Sim, Ai, participar de Carolina Herrera, pra mim, agora, nesse momento, foi muito importante, porque muito tempo que eu não fazia algo fashion, né? E era uma marca, né, internacional reconhecida. Mas, gente, foi difícil, viu? O medo, a insegurança, sabotagem. Sabotagem de trabalho todos os dias da minha vida, eu acho que... Às vezes um pouco melhor, às vezes, né? É o autoconhecimento que a gente tá falando desde o começo. Eu acho que o que você tinha falado também antes, a questão do se preparar, né? Uma coisa que sempre fala da questão, não deixa pro urgente. Se prepara. Vai ali, faz um inglês. Quer viajar? Ai, não sei quando. Vai, faz um inglês. Precisa melhorar o corpo? Vai lá no personal. Ou vai na academia. Ou vai andar, vai procurar uma luta. Muda o estímulo. Lê um livro diferente. Ah, não gosto de ler livro. Lê uma coisa que você gosta. Exato. Escuta o livro. Vai ver um vídeo. Então, mais uma vez, autoconhecimento, terapia, me cercar de pessoas que eu considero... Mas tá num nível a mais do que eu também, me ajuda muito. Ter uma visão diferente. E também tem pessoas também que falam, não, Lorena, aqui você tá foda, você tá certa. E tem uma hora que a pessoa fala, olha, Lô, acho que você tá boa, mas você pode melhorar. Você quer viajar? Meu, você tá cuidando disso? Putz, tô levando. Ah, então vamos fazer isso pra gente dar o nosso próximo passo? Então, eu acho pra cuidar, né, dessa questão da autossabotagem, desse autocrítico, eu tenho muito alto, E aí você fica naquela, você quer fazer, aí você quer fazer perfeito, aí você não faz nem o perfeito, nem o feito. Você fala, putz, aí nisso já gera uma ansiedade, já gera toda uma coisa. Você fala, não, calma, eu já fiz, eu posso fazer, eu vou conseguir. E a partir desse momento, a coisa que você falou, quando a gente determina, né, cara, eu vou conseguir, eu vou fazer. E aí aí é isso, um desfile.
porque há tempos não tinha oportunidade. Supostamente não é o meu forte, não é o padrão. Eu estava lá e feito. Então, falei, já embolei um monte de coisa, mas eu acho que autoconhecimento. Eu acho que, assim, na vida, hoje em dia, né, nessa questão de comparação, né, a gente vive no meio que é muita comparação. Até mesmo quando as pessoas querem ajudar as outras, às vezes elas acabam atrapalhando porque falam, mas a Ana é isso, a Ana é parecida, a Ana... E não, meu, a Ana é a Ana. A Ana é o sorriso dela, é o olhar dela, é o que ela faz diferente. Às vezes pode ser uma pessoa igual, parecida com você. Ai, mas cacheada, fez o Pantene e agora você não tá mais na Pantene. Tem outra menina, beleza, já fiz, tipo, graças a Deus. É a minha alegria, às vezes é a maneira que eu vou entrar e vou falar com o cliente. Às vezes é o que o cliente quer, que às vezes também você fala, puta, esse trabalho era meu. Ah, não rolou, porque não era seu. A hora que for pra ser, o mundo pode dizer que não e vai acontecer. Então, gente, se conheçam. Se conheça porque você, se conhecendo, você consegue se blindar, né? Que também, assim como tem muitas pessoas que vêm pra te ajudar, outras também querem te atrapalhar. Então, se você tem a confiança de ser você na melhor versão, no seu melhor daquele momento, e tá ali na busca, você consegue se blindar e falar, não, isso aqui eu preciso ouvir, realmente eu tô com uma cegueira, não consigo enxergar. Isso aqui não, me desculpa, mas nisso daqui, nessa coisa, Eu já sei. tô certa. E é isso. Eu sei. E é isso, gente. Ana, assim como a Lorena, gostaria muito de dizer que a sua história, ela merece um livro. Merece. Destaque. Ela merece uma série na Netflix, mas o mais gostoso, você é isso no jogo jogado, no espetinho. Eu tive o privilégio de ir no seu casório. Fui embora antes da escola de samba, porque eu precisava acordar cedo pra pôr no outro dia, mas todos os meus amigos tocaram. É mesmo? Sim, é uma Dona Rosana falou, fica. Que legal. É um grande privilégio quem tem essa dupla de ouro fazendo jus à razão social. Eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade. Essa semana você estava gripada. São Paulo. Meu Deus do céu, foi difícil essa semana. Senhor amado. Foi bem complicada mesmo, assim. Mas eu gostaria que você deixasse o seu recado, deixasse os seus olhares. E aqui fica meu muito obrigado para vocês duas. Nossa, então Imagina. muito obrigada por você nos receber. Ser ouvido ser ouvido às vezes é mais importante do que ouvir, né? Porque começa que quando você for falar alguma coisa, você está se ouvindo, né? Então você tem dois ouvidos, mais de dois ouvidos, né? Assim, o da pessoa e o seu, e você vai assim compreendendo. Um recado que eu tenho para dizer é: se você acredita que esteja em algum padrão ou que alguém determinou aquele padrão, pode cair por terra. Que nem você agora, minha amiga, falou. Ah, mas eu nem sou fashion. Eu dou risada. Quando alguém fala pra mim, você é comercial, eu falo, então tá bom. Esses padrões, meu Deus, o mundo só veio realmente mostrando e derrubando que padrões não existem. Que o seu padrão é um padrão e você pode muito bem derrubá-lo também, entendeu? Então, acho que a gente tem que começar a ter menos dúvidas perante o que a gente pode realizar. Então, se eu conseguir viver um sonho nunca sonhado, imagine o sonho que você está sonhando. Você vai conseguir, sabe? Você vai viajar, você vai realizar. E é que nem você diz, assim, é laico, né? Que é laico e tudo mais. E eu acredito muito nisso mesmo. Que existam, sabe? Exista a física quântica, que é o que você atrai. Exista o que você almeja, que você pede para Deus e tudo mais. Mas você tem que compreender que quando você for viver sua vida e realizar as coisas, você nunca está sozinho. Isso assim, você nunca vai estar sozinho. Então, você vai ter a sua rede de apoio. Às vezes, a sua rede de apoio não é consanguínea. Às vezes, a sua rede de apoio é pela amizade. Concordo plenamente. Não é? Também. Muitos momentos da sua vida, às vezes, você vai estar sozinho.
né? Sim. Fisicamente. Mas você vai ter todo aquele seu... Eu sempre falo isso. Todos os seus caquinhos lá de trás. Sabe? Aquele Gabriel, aquela Lorena, aquela Ana de outras fases. Você vai poder conversar com eles. E você vai tirar toda essa restrição e fazer um novo caminho. Entendeu? Pelo menos é isso que eu acredito que eu esteja vivendo atualmente. De eu estar dentro de um casamento, de eu ser uma tia, né? Meus sobrinhos, eles conversam muito comigo, então de eu ser uma tia, de também ser inspiração para novos modelos, sabe? Então, isso faz de um todo o que você diz do jogo jogado, ele ser bem sucedido. Eu não sei se as pessoas que trabalham com você sacaram isso. Mas nós desenvolvemos um projeto chamado New Face Experience, onde olhava para o ser de uma forma biopsicossocial. Isso é importantíssimo. A biologia, as histórias que contou para a mente e o social. Isso a neurociência chama de epigenética. E quando nós chamávamos talentos que já tinham rodagem para sentar e falar, não é que a agência não gosta de você, é que você não tem vergonha na cara mesmo. Você sai de quinta, sexta, sábado, domingo, para fazer digital na segunda, vai dar ruim. Vai dar ruim. Ô, Ana, uma vez, um rei teve um problema. E ele foi procurar um sábio. E esse sábio chamava Ed. E toda vez que o rei tinha problema, ele ligava pro Ed. O WhatsApp da época. Tô com problema, não tá funcionando, não consigo enxergar solução. E o Ed olhava para ele e falava, isso vai passar. Isso vai passar sempre. Aí o rei parava, observava e voltava para a vida. Um belo dia, o rei estava numa festa. Tudo dando certo, empreendendo, trabalhos no Models.com. E o rei olhou para o sábio. E o sábio olhou para ele e falou, isso também vai passar. Então, para você que nos acompanhou, vale lembrar que tudo passa. O que você tem, o que você faz, eu não sei se você percebeu, mas geralmente funerária não tem permuta com transportadora. Não mesmo. E o tempo é só uma questão de qualidade, o tempo é só uma questão de prioridade. Para você que nos acompanha, em nome da Grito 33, o nosso Papo de Progresso é um testamento de ideias. Se puder, compartilha, comenta, corneta, porque estamos em fase de melhorias. E para vocês duas, para finalizar, o que é um bom papo de progresso? Esse aqui que a gente... Tá com pessoas amigas de progresso. Tem coisa melhor? Exatamente. Amizade e progresso. Exatamente. Pessoas que te amizade. elevam. Escutar, aprender. Escutar, aprender. Tudo passa. Menos a uva passa. Brincadeira. Tudo passa. A uva também passa. Juntos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.